Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa playlist de conteúdos gratuitos aqui no YouTube. No Direção Concursos, nossa missão é democratizar o acesso à educação de qualidade, ajudando concurseiros de todo o Brasil a se prepararem para alcançar seus sonhos através da carreira pública. Nosso compromisso é oferecer conteúdos completos, acessíveis e que realmente façam a diferença na sua jornada de estudos. Nessa playlist, você encontrará uma seleção de vídeos essenciais para a sua preparação. Vamos abordar conteúdos fundamentais, com explicações didáticas, práticas, diretas, sempre com foco em otimizar seus estudos para o concurso que você deseja. Esse conteúdo foi preparado para garantir que você tenha as ferramentas necessárias para seguir firme rumo à sua aprovação. Estamos aqui para ajudar você em cada etapa desse caminho. Boa sorte e bons estudos! Agora, pessoal, essa aqui é a regra, tá bom? É a regra. A capacidade é da própria pessoa política. Vai entrar com uma ação não contra a PRF, sim contra a União. Vai entrar com uma ação não contra a Receita Federal, e sim contra a pessoa política, contra a União. Essa é a regra. Se nós temos a regra, é porque nós temos as exceções, ou seja, situações em que os próprios órgãos podem figurar nos polos ativo ou passivo de uma ação judicial. Ou seja, existem situações em que os órgãos públicos, embora não possuam personalidade jurídica própria, embora não possuam como regra a capacidade processual, em situações específicas, eles podem figurar sim nos polos ativos ou ativo ou passivo de uma ação judicial. Nesses casos, nós dizemos que, embora os órgãos não possuam personalidade jurídica, eles possuem personalidade judiciária nessas exceções. Judiciária por quê? Porque eles podem, nessas exceções, figurar nos polos ativo ou passivo de uma ação judicial. Vamos ver aqui quais são essas exceções. Primeiro, órgãos de estatura constitucional possuem capacidade processual especial para a defesa de suas prerrogativas e competências. Olha só. Então, se uma determinada ação judicial tiver como objeto contestar as competências, as atribuições de um órgão de estatura constitucional, como o Tribunal de Contas, as câmaras municipais, aí os próprios órgãos podem figurar no polo dessa ação judicial, nos polos dessa ação judicial. Por exemplo, o Tribunal de Contas da União é um órgão de controle externo que exerce controle e fiscalização sobre a administração pública. Na verdade, sobre todas as pessoas, físicas ou jurídicas, públicas ou privadas, que, de qualquer forma, administrem recursos públicos. Então imagina que a União, ela repassa lá um recurso público, recurso federal, para uma entidade paraestatal, uma entidade privada, uma ONG, para que ela execute ali determinada atividade de caráter social. Aí é uma entidade privada que está sendo beneficiada com recursos públicos para executar uma determinada atividade. Segundo a Constituição, o Tribunal de Contas da União ele tem jurisdição sobre essa entidade privada. Ainda que ela não pertença à administração pública, pelo fato dela estar administrando recursos públicos, o Tribunal de Contas tem jurisdição sobre ela, pode fiscalizar a aplicação desses recursos, se encontrar alguma irregularidade, pode aplicar multa, pode condenar o responsável a ressarcir eventual prejuízo ao erário, beleza? Aí o Tribunal de Contas chega lá para fiscalizar essa entidade privada, e essa entidade privada chega e fala o seguinte, não, eu não vou informar nada para o Tribunal de Contas, porque eu sou uma entidade privada. O Tribunal de Contas, ele vai lá fiscalizar a administração pública. Eu não tenho nada com isso. Aí o Tribunal de Contas vai lá e insiste na fiscalização, a entidade, a ONG não presta contas e vai lá reclamar no Poder Judiciário. Ó, Poder Judiciário, o Tribunal de Contas está aqui me enchendo o saco. Né? Ele está querendo me fiscalizar, mas eu acho que eu não posso ser fiscalizado por ele, porque eu sou uma entidade privada. Então percebam, olha só, a entidade privada, nesse caso, ela entrou com uma ação judicial para questionar o quê? Questionar, olha só, as prerrogativas e as competências de quem? Do Tribunal de Contas. Ela está dizendo lá na ação judicial que o Tribunal de Contas não tem prerrogativa, não tem competência para fiscalizar as entidades privadas que administram recursos públicos. Então a ação judicial tem esse objeto. Okay? Como a ação judicial tem esse objeto, né, defender prerrogativas e competências, aí o próprio Tribunal de Contas, que é um órgão de qual ente? Da União, no caso do Tribunal de Contas da União, é um órgão da União. Então, no caso dessa ação judicial, quem iria figurar ali como parte na ação processual não seria a União,
seria assim o próprio Tribunal de Contas da União. Ele não tem personalidade jurídica? Não, porque ele é um órgão. Neste caso aqui ele teria personalidade judiciária, beleza? A outra situação, que é a outra exceção, vem aqui na tela, seriam os órgãos destinados à defesa dos interesses e direitos dos consumidores. Isso aqui é uma disposição lá do Código de Defesa do Consumidor. Olha só o que ele diz aqui, ó, lá no seu artigo 81 e 82. Ó. A defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das vítimas poderá ser exercida em juízo individualmente ou a título coletivo. Artigo 82. Para os fins do artigo 81, parágrafo único, são legitimados concorrentemente. 3. Inciso 3, ó. As entidades e órgãos da administração pública, direta ou indiretamente, ainda que sem personalidade jurídica, especificamente destinados à defesa dos interesses e direitos protegidos por este Código. Então, um PROCON, por exemplo, se ele for criado como um órgão da administração direta, ele poderia figurar ali nos polos de uma ação judicial para defender os interesses dos consumidores. Então, é uma outra exceção à regra de que os órgãos não possuem capacidade processual, beleza? Vamos ver uma questãozinha aqui, então, para a gente fixar, vem na tela. Como regra, os órgãos públicos são destituídos de capacidade processual. Porém, a doutrina e a jurisprudência nacionais vêm reconhecendo tal capacidade a órgãos de status constitucional, beleza, quando necessária a defesa de suas prerrogativas e competências institucionais. Questão corretíssima. Tranquilo? Pessoal, vamos ver agora aqui rapidamente a classificação dos órgãos públicos. Aqui também é uma classificação que é dada pela doutrina, né, pelos autores que estudam o direito administrativo, e aqui a classificação que é dada pelo autor Eli Lopes Meirelles, que é a mais adotada aí nas provas de concurso. Outros autores dão outras classificações aos órgãos públicos. Então você, durante seu estudo, pode se deparar com outras classificações. Nós vamos estudar aqui aquelas que são mais cobradas aí nas provas, né? Como os órgãos públicos são classificados. Vem aqui para a tela. Primeiro, os órgãos públicos eles podem ser classificados quanto à sua estrutura. Quanto à estrutura, os órgãos públicos podem ser órgãos simples ou unitários. São aqueles que não possuem subdivisões internas, né? Não possuem apenas um departamento. Por exemplo, um departamento financeiro. Um departamento financeiro é um órgão interno. Ele já é decorrente ali da desconcentração e ele é a última subdivisão. Depois não tem mais ninguém embaixo dele. Então, como ele não possui mais subdivisões internas, ele é um órgão simples ou unitário. Aqui, pessoal, simples ou unitário é porque ele não possui subdivisão interna. Aqui no departamento financeiro pode ter várias pessoas ali trabalhando dentro dele. A característica de um órgão simples ou unitário é que ele não possui órgãos subordinados a ele. Beleza? Ainda quanto à estrutura, então, em contraponto aos órgãos simples ou unitários, os órgãos podem ser compostos. São aqueles que possuem subdivisões internas, ou seja, que possuem outros órgãos subordinados a ele. Exemplo aqui seria um ministério. O ministério é o primeiro órgão lá da cúpula do Poder Executivo. Abaixo daquele ministério existem vários outros órgãos subordinados. E aquilo vai subdividindo, né? O Ministério da Economia, por exemplo, se divide lá em vários órgãos. Um deles é a Receita Federal. Aí a Receita Federal. Então, o Ministério é um órgão composto, porque tem subdivisões internas. Aí a Receita Federal se subdivide ali internamente também em várias superintendências. Então, a Receita Federal também é um órgão composto, porque ela possui subdivisões internas, possui outros órgãos subordinados. E aí, cada um desses órgãos vai se subdividindo internamente até chegar num último, né, que não tem mais subdivisão interna, que não tem mais órgãos subordinados. Aí esse último seria o órgão simples ou unitário. Todos que estão acima dele seriam órgãos compostos. Beleza? Essa é a classificação quanto à estrutura. Vem para a tela. Quanto à atuação funcional, outra classificação, né? Os órgãos públicos podem ser órgãos singulares ou unipessoais. Quanto à atuação funcional, tem a ver com como, né, as decisões daquele órgão são adotadas. Os órgãos singulares ou unipessoais são aqueles em que as decisões são tomadas por uma só pessoa. Tem uma pessoa que toma as decisões em nome daquele órgão. Pode ter várias pessoas trabalhando ali? Pode. Mas todas aquelas pessoas trabalham para que essa única pessoa, que é o chefe daquele órgão, tome as decisões em nome daquele órgão. Okay? Então tem um único responsável. Então aqui exemplos, vem aqui para a tela. Presidência da República,
A presidência da República, quem toma as decisões ali é o presidente. Tem várias pessoas ali que trabalham para o presidente? Tem, elas assessoram o presidente, mas ele é que toma a decisão. Então, uma única pessoa responsável por tomar a decisão, então um órgão singular ou unipessoal. Ministério também. O ministério tem um chefe lá, o ministro. Ele que toma as decisões. Ok? Tem várias pessoas que trabalham ali no ministério? Tem, mas quem toma as decisões em nome do ministério, em nome daquele órgão, é uma única pessoa. Então, um órgão singular ou unipessoal, beleza? Os órgãos singulares ou unipessoais se contrapõem aos órgãos colegiados ou pluripessoais, nos quais as decisões são conjuntas, decisões colegiadas. Então, não é uma única pessoa que toma as decisões em nome daquele órgão, é um colegiado. Exemplo aqui, um conselho curador de fundos, né? Um conselho administrativo de recursos fiscais, o CARF, no âmbito do Ministério da Economia, no âmbito da Receita Federal, também é um órgão colegiado. Várias pessoas se reúnem ali para apreciar os recursos contra as decisões ali da Receita Federal. Então, uma decisão colegiada. Tribunais de Contas, aqui é sempre, né, pessoal, exercendo a função administrativa. Lá no Tribunal de Contas, nós temos o presidente. O presidente que exerce a função administrativa em nome do tribunal. Mas, em determinados casos, os outros ministros do tribunal também se reúnem para adotar decisões administrativas, decisões colegiadas. E aí, nesse caso, então, seria um órgão colegiado ou pluripessoal, né? Tem a ver com a quantidade de pessoas que são responsáveis por adotar decisões em nome daquele órgão. Beleza? Prosseguindo aqui. Quanto à posição estatal, vamos ver aqui como os órgãos públicos podem ser classificados. Eles podem ser órgãos independentes, são aqueles previstos diretamente na Constituição Federal, são os representativos dos poderes do Estado, sem subordinação a outro órgão, né? São aqueles órgãos que representam mesmo os poderes, poder executivo, legislativo e judiciário, não possuem subordinação alguma, retiram as suas competências, as suas atribuições diretamente da Constituição. Exemplo aqui, a Presidência da República no Poder Executivo, Câmara dos Deputados, Senado Federal no âmbito do Legislativo, STF, STJ e demais tribunais no âmbito do Poder Judiciário, Tribunal de Contas da União, Ministério Público, também são órgãos independentes. Órgãos previstos diretamente na Constituição, retiram as suas atribuições diretamente da Constituição, não são subordinados a nenhum outro órgão ou poder, né? TCU, MPU, eles não fazem parte de nenhum dos três poderes, né? Eles estão fora daquela tripartição clássica em executivo, legislativo e judiciário, mas são órgãos independentes também. Por quê? Porque eles são previstos na Constituição, eles não são subordinados a nenhum outro órgão e retiram as suas prerrogativas, as suas competências diretamente da Constituição Federal. Beleza? Vem para a tela. Ainda quanto à posição estatal, os órgãos públicos podem ser classificados também em órgãos autônomos. São aqueles que também estão lá na cúpula, mas estão abaixo dos independentes, logo abaixo dos independentes, ou seja, eles são subordinados apenas aos órgãos independentes. Possuem ampla autonomia administrativa, financeira e técnica. Tá? Nós temos aqui exemplo os ministérios, as secretarias dos estados e municípios, a Advocacia Geral da União. Olha só, como esses órgãos autônomos eles possuem ampla autonomia administrativa, financeira e técnica, eles só podem ser criados através de lei, não é isso? Eles é que causam aquele impacto orçamentário, né? Quando há a criação de um ministério, vem toda uma estrutura ali, todo um orçamento junto com aquele ministério. Então esses órgãos autônomos aqui, eles têm que ser criados através de lei. Eles têm ampla autonomia administrativa, têm o seu orçamento, né, financeiro e tecnicamente também eles podem atuar. Obviamente, né, sempre sobre a aba, né, ou na subordinação dos órgãos independentes aqui, porque nós estamos tratando de órgãos, né, e a gente sabe que uma característica da desconcentração, né, criação de órgãos, desconcentração é a hierarquia, beleza? Vamos lá. Órgãos superiores, né? São aqueles que possuem atribuições de direção, controle, decisão e comando, mas não possuem autonomia, né? Não possuem autonomia administrativa, não possuem autonomia financeira. Então são aqueles órgãos que também têm essas funções de direção, controle e decisão, por exemplo, como os gabinetes, as secretarias, as inspetorias gerais, as procuradorias, os departamentos, que tomam decisões estratégicas no âmbito daquele órgão também, mas não têm autonomia financeira, autonomia
administrativa, né? Eles não têm um orçamento que é daquele departamento, né? Não tem um orçamento que é daquela secretaria. O orçamento é do ministério aqui, né? Então aqui, ó, esses órgãos superiores, eles são criados com atos administrativos, através de atos administrativos, né? Através de atos de organização e funcionamento desses órgãos autônomos, desses órgãos independentes aqui, beleza? E por fim, nós temos os órgãos subalternos, que são aqueles órgãos que apenas executam as tarefas e de reduzido poder decisório, não tem autonomia nenhuma, né? São as seções de expediente, de pessoal, de material, aqueles bem ali, ponta da linha mesmo, atribuições bem operacionais, tá? Então essa é a classificação aqui dos órgãos públicos em relação à posição estatal. Cuidado aqui, ó, para não confundir esses três primeiros, né? Independentes, autônomos, superiores. Lembra aqui que os independentes são aqueles previstos diretamente na Constituição, né, sem subordinação a ninguém. Já os autônomos, eles são subordinados apenas aos independentes e possuem ampla autonomia, inclusive financeira, né, orçamentária. Já os superiores, eles possuem poder de direção, comando, né, eles têm gente subordinada ali a eles, mas não têm autonomia administrativa, técnica, né, não tem autonomia, digo, financeira, não tem orçamento, tá bom? E os subalternos são aqueles de ponta de linha mesmo, beleza? Vamos ver aqui então uma questãozinha aqui para a gente fixar. Os órgãos públicos classificam-se quanto à estrutura em órgãos singulares, formados por um único agente e coletivos, integrados por mais de um agente ou órgão. Pessoal, tem dois erros aqui na questão. Primeiro, que quanto à estrutura, olha só, quanto à estrutura, os órgãos se classificam em simples e compostos. Né? Simples são aqueles que não possuem subdivisões internas, ou seja, não possuem outros órgãos subordinados, e os compostos são aqueles que possuem subdivisões internas. Olha aqui na tela. Né? Aqueles que possuem órgãos subordinados. Isso é a classificação quanto à estrutura. Lá na questão, eu estava falando aqui de órgãos singulares e órgãos colegiados. Então, é quanto à atuação funcional, né? Como as decisões deste órgão são tomadas. Nos singulares são tomadas por uma única pessoa e nos colegiados, né, por decisões conjuntas. Então, aqui na tela, nós temos dois erros. Que quanto à estrutura, os órgãos, né, ou eles são singulares ou são colegiados, beleza? Mentira, né? Quanto à estrutura, eles são simples ou são compostos, beleza? E quanto à atuação funcional, eles são singulares, mas o singular é que as decisões desse órgão são tomadas por um único agente, né? E não necessariamente eles são formados por um único agente. Né? A presidência da República, tem várias pessoas que trabalham lá na presidência da República. Então não é formado por um único agente, tem vários agentes ali. Mas quem toma a decisão é um único agente. Então, quanto à atuação funcional, nós estamos falando de quem toma a decisão. Tá bom? E os colegiados, ou coletivos, como está aqui, ó, eles são integrados também por várias pessoas, mas o detalhe deles é que as decisões são conjuntas. Né? O foco é a tomada de decisão e não como ele é formado. Tá bom? Então aqui a questão está errada. Pessoal, estudem bem, tá? Esses conceitos, essas classificações aí dos órgãos públicos, porque é muito fácil de vocês confundirem aí esses conceitos. Mas é aquilo, faz o bizu, pega esses esquemas que eu coloquei aqui no slide, resolvam bastante exercícios que depois vai ficar tranquilo aí para vocês resolverem as questões de prova. Lembrando que essas classificações que eu trouxe aqui para vocês são as mais comuns, né, as mais cobradas em prova, mas vocês podem também topar aí, se deparar com algumas questões que cobram outras classificações de outros autores, tá? Lá no nosso PDF, vocês podem dar uma lidinha lá nessa parte, classificação dos órgãos públicos, que eu trouxe outras classificações lá para vocês também, tá? Então vamos encerrando por aqui esse bloco sobre órgãos públicos. Parabéns, concurseiro, por chegar até aqui. Essa jornada que começamos juntos foi só o início da sua preparação. Ao longo dessa playlist, você terá acesso a conteúdos gratuitos e de altíssima qualidade, com o compromisso de te ajudar a dar os primeiros passos
rumo à aprovação no seu concurso. Se você deseja se aprofundar ainda mais nos seus estudos e levar sua preparação para o próximo nível, temos cursos completos que cobrem mais de 300 concursos públicos, todos eles organizados com os melhores professores do mercado. Na nossa plataforma do aluno, você terá acesso a materiais exclusivos, aulas aprofundadas, questões comentadas, revisões, resumos e todo o suporte de uma equipe de professores altamente capacitada. Estamos prontos para te guiar até a sua aprovação. Clica no link da descrição para conhecer todos os benefícios e recursos do nosso curso completo e continue essa jornada rumo à aprovação com direção. Vamos seguir firmes até você conquistar a vaga dos sonhos.